de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Muita gente está contando as horas, os minutos, os segundos para sexta-feira que vem chegar logo. Sim, estamos falando da tão aguardada Black Friday, dia em que os sites de comércio eletrônicos e também as lojas físicas prometem uma giga promoção de produtos e também de serviços. O nome Black Friday é copiado do tradicional dia de liquidações nos Estados Unidos, na sexta-feira, logo depois do Dia de Ação de Graças. O modelo é americano, mas aqui no Brasil, a julgar pelo que vem acontecendo ano após ano, o que promete ser uma grande oportunidade para o consumidor conseguir verdadeiras pechinchas, com descontos anunciados de até 80%, pode se transformar numa grande furada. É o que alertam as associações de defesa do consumidor. Eis uma das arapucas. Alguns sites aumentam os preços dias antes da Black Friday e no dia da suposta grande promoção, os valores voltam ao patamar original. Traduzindo, o consumidor pensa que está diante de uma oferta imperdível, imbatível, mas na verdade está sendo enganado. Então, se você está namorando aquele celular dos sonhos, a geladeira de última geração ou aquela TV com 1001 recursos, é bom você monitorar desde já o preço do produto desejado. Se o preço hoje está em X, veja se ele se mantém em X nos próximos dias. Pode ser que na véspera da Black Friday ele vire 2X e no dia da promoção volte a ser X. Para ser promoção mesmo, o preço tem que ser menor do que X. Pegou aí, né? Pegou aí a matemática aqui do Gesiel Carvalho. Outra armadilha é montada por falsos sites de compras que ficam com o dinheiro, mas não entregam o produto. A prática, inclusive, já tem nome: Black Fraud. Então aqui vai a dica de ouro: nada de fazer compras em sites com nomes estranhos ou que não sejam comprovadamente seguros. Veja se no nome do site, no endereço do site, depois do HTTP, tem a letra S. S de segurança. Ou se antes do endereço tem a figura de um cadeado. São os sinais de que a página tem mecanismos de segurança. E essa é para você que quer aproveitar a Black Friday para comprar um presente de Natal. Por causa do esperado grande volume de vendas, alguns sites podem descumprir o prazo de entrega do produto. Assim, existe o risco do presente de Natal chegar pelo correio só depois das festas de fim de ano. E em alguns casos, lá pela época do carnaval. Sempre é bom lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, aprovado pelo Congresso Nacional, garante alguns direitos se você tiver problemas com as compras da Black Friday. Um deles é o chamado direito de arrependimento. Você tem 7 dias, a partir do recebimento do produto, para desistir da compra. O que foi pago deve ser devolvido. E um último conselho: muita calma nessa hora, minha gente. Mesmo que a promoção da Black Friday seja realmente vantajosa e o site confiável, cuidado para não comprar demais e se atolar em dívidas. Gesiel aqui alerta sempre a gente disso no pé de meia. Os juros do cartão de crédito estão lá na estratosfera, na casa dos 400% ao ano. Se você exagerar, poderá mandar para o brejo o seu orçamento. E se lembre que começo de ano, começo de despesas obrigatórias que você vai ter que enfrentar logo no comecinho de 2025. Então, essas compras da Black Friday, elas vão bater aí com essas despesas obrigatórias, compromissos que você tem logo no começo do ano. Vai dar certo para o seu bolso? Vai funcionar? Ou você está simplesmente
encomendando uma dívida impagável logo pro começo do ano. Pensa nisso, é bom a gente participar da Black Friday, realmente tem algumas ofertas muito interessantes, eu mesmo estou vendo algumas ofertas, já monitorando desde o começo do mês para ver se o preço é X ou se é 2X, que depois volta a ser X e tem que ser menos que X. Tudo isso eu tô fazendo desde o começo de novembro para ver se vale a pena. E aí eu vou decidir se na Black Friday, se na próxima sexta-feira realmente vale a pena passar o cartão. Mas tudo isso tem que ser observado para que a Black Friday não acabe sendo uma dor de cabeça para você. É verdade. E essa questão, por isso que a gente escolheu hoje o Dedo de Prosa, esse assunto da Black Friday, que é daqui a uma semana. Para você, com calma, com tempo, ficar monitorando o preço. Sim. Você monitora o preço daquele produto desejado na internet, vai pegando ali, vai tirando os prints. Hoje, quanto é que tá o preço daquele celular que você tá de olho? Aí você vai lá, tira um print, vai lá, tira outro print. E aí, gente, no dia da Black Friday, que é sexta-feira que vem, esse preço de hoje do celular tem que estar menor para ser uma promoção. Porque o que vai acontecer muitas vezes? Na véspera ou na antivéspera da Black Friday, o preço desse celular duplica, fica muito mais alto. E no dia da Black Friday, esse celular volta ao preço, entre aspas, normal. Aí você acha que é promoção e na verdade não é promoção coisa nenhuma. Então, vamos ficar de olho na Black Friday. Você tem uma semana para se preparar, inclusive preparar a sua cabeça, né? Para as emoções ficarem numa boa, para você não comprar no impulso, na emoção e depois, como diz o Gesiel Carvalho, quando chegar o boleto lá do IPVA, do IPTU, da escola das crianças, isso. Você não bate o desespero. Exatamente isso. É uma semana aí para você pensar direitinho se vale a pena essa Black Friday. Você fazendo tudo certo, na maioria das vezes, vale sim muito a pena. Agora, é preciso pensar um pouquinho e não agir pela emoção. A compra é sempre uma grande oportunidade de você se dar um presente. Estamos no final do ano, muita gente aproveita até para comprar os presentes de fim de ano também, mas tudo feito com planejamento, no final dá certo. Dicas de leitura. Autores e livros. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e nas dicas de leitura de hoje eu trago 3 livros para a gente celebrar novembro, o mês da consciência negra. Eu começo com um romance histórico de Edivaldo Silva que narra as batalhas de uma sociedade que clamava por liberdade e sobrevivência nos anos 1960. A principal reivindicação dos jovens em protesto por todo o mundo no ano de 1968 podia ser resumida em uma palavra: liberdade. Seja na França, com os movimentos estudantis no pós-guerra, ou no Brasil, em oposição ao regime militar. Neste contexto de lutas por uma sociedade melhor, apaixona-se os protagonistas de 1968, Centelha sob palha seca. O destino da estudante universitária brasileira Beatriz cruza com o de Thierry, um jovem pianista de jazz e filho de imigrantes negros da Costa do Marfim. Enquanto ele estava mais interessado na vida boêmia francesa, a mulher privilegiada, com um pai diplomata, militava pelos ideais revolucionários. Mas apesar das diferenças entre eles, o amor e as turbulências da época os arrastam para a linha de frente dos protestos em Paris. Edivaldo Silva entrelaça ficção com uma rica pesquisa histórica para imprimir um drama profundo sobre as grandes lutas de uma sociedade em busca de mudanças. Para além deste macro contexto, ele evidencia outro conflito humano marcante, o interno, principalmente uma sociedade racista e desigual. Como alento aos dilemas dos protagonistas, o autor posiciona a arte como respiro em meio ao caos político, ao fazer da música instrumento de expressão e conexão. Minha segunda dica é A História Não Contada de Ana Preta. O jornalista e escritor J. Londe reconstrói a saga da heroína da Guerra do Paraguai que se tornou símbolo de luta. Assim como tantas mulheres na história do Brasil, Ana Preta poderia ter sua trajetória invisibilizada se não fosse o trabalho do escritor e jornalista J. Londe. No livro homônimo, Ana Preta, ele revive a atuação da mulher pobre e negra de Minas Gerais que lutou de forma corajosa durante a Guerra do Paraguai, conflito responsável por matar
a aproximadamente 130 mil brasileiros. O romance histórico Ana Preta retrata a determinação, coragem e ousadia da protagonista em acompanhar o marido, Zé Mulato, junto com o exército de Caxias, numa época em que crianças e mulheres não eram aceitas no contingente. Mas para ela ficar em Uberaba seria uma condenação à prostituição ou até mesmo à morte. Nestas condições, Ana partiu para um futuro incerto, sem dinheiro, roupas ou comida. Ao abordar temas como racismo, pobreza, misoginia, analfabetismo, promessas do Estado não cumpridas e empobrecimento da população no pós-guerra, Ana Preta demonstra a importância de preservar a memória e compreender o passado como fator essencial para resgatar a identidade de uma comunidade brasileira marginalizada há séculos. E minha última dica é Vidas Impressas, Intelectuais Negras e Negros na Escravidão e na Liberdade, livro organizado por Yamara Viana e Flávio Gomes. A obra apresenta quem foi João da Fausta, Pedro Vitor, o primeiro beato escravizado, Besouro, Mangagá, Mestre Vicente Ferreira Pastinha, Mestre Pastinha e também José Rebouças, irmão mais novo dos célebres André e Antônio, tão relevante no desenvolvimento de ferrovias, mas que não teve a mesma projeção. Essas então são as minhas 3 dicas para novembro, mês da consciência negra. Vidas Impressas, Intelectuais Negras e Negros na Escravidão e na Liberdade, publicado pelo Selo Negro Edições do Grupo Sumos. Ana Preta, Histórias de Minas, de J. Londe, e 1968, Centelha sob a Palha Seca, de Edivaldo Silva, publicado pela Serendip. Quer saber mais sobre esses 3 livros? Dê um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Boa leitura. Dicas de leitura. Autores e livros. Entrevista. Estamos no Novembro Roxo, o mês da campanha de conscientização e prevenção da prematuridade. Para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Maria Carolina Dalboni, que é pós-graduada em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Doutora Maria Carolina, muito bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, doutora Maria Carolina, para os nossos ouvintes aqui se situarem em relação ao problema, né? Quando um bebê é considerado prematuro e quais os graus de prematuridade? Tá, então, o bebê é considerado prematuro quando ele nasce antes das 37 semanas e a gente tem vários graus de prematuridade. Então, a gente tem a prematuridade extrema, que é abaixo das 28 semanas. A gente tem, o moderado entre os 28 a 32, 33 semanas. E a gente tem o prematuro, que é o que nasce mais ou menos entre as 36 a 37 semanas de gestação. E lógico, que em cada uma dessas fases, esse grau e a evolução desse bebê pode ser diferente. E hoje, doutora Maria Carolina, com o avanço da medicina, dos tratamentos, bebês que antes eram considerados inviáveis, para sobrevivência, hoje eles conseguem superar a prematuridade e ter uma qualidade de vida e uma expectativa de vida, não é isso? Sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito recurso, A medicina evoluiu muito. Então, a gente tem os neonatologistas bem mais preparados, Que era uma especialidade que alguns anos atrás era dentro da pediatria. Hoje é uma especialidade, separada após a pediatria. E a gente tem os recursos, que os bebês com certeza têm uma resposta clínica, uma evolução muito boa. Bom, o ideal é que o bebê nasça, como se fala, a termo, A termo, isso. O ideal é que isso aconteça, tanto é que existe essa campanha, o Novembro Roxo, que é um mês da campanha para conscientizar as mamães, a classe médica, sobre a importância de prevenir a prematuridade. Quais são algumas medidas para reduzir as chances de o bebê nascer prematuro? A primeira é um pré-natal correto, que infelizmente a gente ainda tem uma deficiência importante do acompanhamento pré-natal, principalmente a gente ainda tem
né, nas classes sociais um pouco mais baixas, que dependem do SUS, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, tá? Por mais que a gente tenha campanhas, que a gente tenha essa busca constante. Então, o pré-natal correto para a gente identificar possíveis alterações e prevenir essa ameaça de parto prematuro. Né? Então, a gente tem também o estilo de vida materno. Então, né, a obesidade, a gente sabe que a gestação mais tardia ou muito jovem, né, a nutrição materna, a forma alimentar. A gente tem algumas doenças como a diabetes gestacional, a hipertensão arterial, que podem ser uma predisposição para esse bebezinho nascer antes da hora, né? A gente tem também algumas causas, como algumas anomalias uterinas. Então tem um útero bicorno, de Delphi, que fica mais difícil a gestação desenvolver. A gente tem a gemelaridade também, que é uma das causas de prematuridade. Mas tudo isso passa que quando a gente tem um pré-natal correto, um bom acompanhamento médico, e o ideal também é que essa mãe se prepare para engravidar, né? Antes mesmo da gestação, ela já peça ajuda. A gente com certeza vai ter um resultado melhor e vai diminuir esse índice da prematuridade. Quando a gente fala de boa alimentação, dieta saudável, o que a gente pode destacar nesse campo, já que também o que a mamãe come, não só em relação à nutrição do bebê, mas a própria oportunidade para ela conseguir manter a gravidez até o período apropriado ou ideal é importante. O que se pode falar sobre alimentação? Eu costumo dizer para as mãezinhas, né, que lógico que mãe não vai fazer dieta, mas é uma alimentação baseada, né, em proteínas, em vegetais, né, diminuir os açúcares em grande quantidade, a alimentação com o uso de carboidratos de forma correta. Então isso seria o que a gente tem aí que mais ajudaria na forma alimentar as mães. Então, fazer uma boa suplementação também, a gente precisa avaliar, né, as deficiências nutricionais, então fazer uma boa reposição de vitaminas, de sais minerais de forma individual, de acordo com a necessidade de cada paciente, né, até porque, dependendo da fase da vida, do estilo de vida, né, das mãezinhas, a gente vai mudar também a necessidade nutricional. Então, assim, atletas, elas vão precisar de um aporte nutricional muito maior do que aquela paciente que tem uma vida mais calma, mais tranquila. Então, a gente sempre faz essa suplementação de forma bem individualizada. Álcool e cigarro, isso aí... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bebida alcoólica nem de forma moderada, durante a gravidez. De forma moderada. Durante a gravidez, não. É melhor, então, a mamãe deixar a cervejinha de lado, ali aquela caipirinha... Cigarro, de qualquer forma, fumo, em qualquer situação, né? Em qualquer situação, até porque ele dificulta, né? Ele dificulta o funcionamento placentário. Então, a gente fica com essa placenta atrófica, essa placenta menor. A gente pode acontecer uma coisa chamada CIU, que é o crescimento intrauterino retardado, por conta do cigarro, né? Então, a placenta não consegue funcionar corretamente. Ah, perfeito. A senhora falou até agora aqui sobre coisas que a própria mãe pode fazer, né, para reduzir as chances de prematuridade, né? Agora, as pessoas que estão em volta, porque a mulher tem jornada muitas vezes tripla, né? Ela cuida da casa, tem o trabalho dela na empresa, na firma. Como é que, por exemplo, a empresa pode ajudar, o companheiro pode ajudar, os filhos ali já crescidos podem ajudar para a mamãe levar a gravidez numa boa? Então, eu sempre falo isso, né? Que eu falo que a gente tem que, como eu queria, para mim também, a gente ter o controle do estresse, né? Existe aquele estresse que a gente não vai conseguir realmente ter o controle, né? Coisas na vida que vão acontecer e que a gente não vai ter controle sobre isso. Então, alguns sustos, algumas doenças, alguns problemas pessoais. Então, o que a gente tem que tentar é minimizar o estresse possível. Então, com certeza, uma redução da jornada de trabalho, né? Ou uma mudança de função. Então, a grávida, ela tem direito à mudança de função dentro das empresas. Muitas delas não sabem desse direito, então, muitas vezes ela pode solicitar isso na empresa onde ela trabalha, né? Com certeza, dentro de casa, os filhos, o marido dá esse suporte, esse apoio para ela, né? De dividir as tarefas, de tentar que ela tenha momentos de maior calmaria e estabilidade.
Olha aí, então a importância do pessoal no entorno também colaborar, né, com a mamãe. É uma rede de apoio, né? É verdade, muito bem. Estamos conversando com a doutora Maria Carolina Dalboni. O assunto é o Novembro Roxo, mês da campanha de conscientização e prevenção da prematuridade. O pessoal aqui participando, viu, doutora, aqui no WhatsApp, a Yara Farias Borges, colega nossa aqui da Rádio Senado, ela está acompanhando a entrevista, está gostando, ela diz aqui: eu tive um filho prematuro. Nasceu com 27 semanas, 830 gramas. Diziam que meninos prematuros têm menos chance de sobreviver, mas ele sobreviveu, está muito bem, formou em educação física e nessa semana tomou posse na Polícia Civil do DF, que é um trabalho que exige uma certa força física, né? Então parece que o filho aqui da Yara Farias Borges, inclusive, não teve sequelas assim, né? E tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje, como a gente colocou, né, a gente tem muito recurso, a gente tem medicações, sulfactantes, que podem ser usados assim que o bebê nasce, coisas que a gente não tinha no passado. Outra coisa muito importante também, durante o pré-natal, né, é que a gente faça uma pesquisa também de estreptococo beta-hemolítico, né, que a gente colhe no canal vaginal da mãe, que é uma bactéria que pode causar alguns tipos de pneumonia logo que o bebê nasce. Então, por isso essa importância desse acompanhamento, para que a gente diminua todos os riscos maternos e fetais. Ok. Doutora Maria Carolina Dalboni, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, assunto importante. E alguma mensagem final aqui na entrevista para as mamães aqui que estão acompanhando a entrevista? É o que eu sempre falo, né? Que se a gente puder se preparar, né, buscar esse momento da melhor forma possível, como a gente colocou aqui, né, diminuição desse manejo do estresse e buscar junto com o seu médico todas as medidas que a gente pode trazer para mudar a nossa qualidade de vida, né? E quando a gente fala disso, a gente fala da qualidade da vida da mulher, não só na gestação, mas em todas as fases da vida dela, que com certeza isso vai refletir numa boa gestação, num bom parto, numa vida mais feliz. Doutora, muito obrigado, viu, mais uma vez pela entrevista, um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada, fica com Deus. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Você já ouviu falar de déjà vu? É uma expressão francesa que descreve a sensação de que a gente já viveu uma situação antes. No Brasileirão de 2023... o Botafogo abriu uma boa vantagem sobre o Palmeiras e foi superado na reta final. Será que teremos um déjà vu em 2024? Vamos ver aqui a opinião do nosso querido Pedro Pincer, né, Pedro Pincer? Bom dia para você, amigo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Bom dia, Pedro Pincer. Olha como o cara já começa assim, Pedro Pincer. Falando francês, alguma coisa assim. Pois é, então. Tá difícil. O Botafogo tá querendo dar emoção ao campeonato de novo, né? Depois de perder pontos pro Grêmio, pontos pro Cuiabá, pontos pro Criciúma, mais uma vez jogando com um homem a mais contra o Galo por mais de 60 minutos, acabou não fazendo um gol. E o Palmeiras, fantástica vitória contra o Bahia, conseguiu virar um jogo que a certa altura parecia improvável, e agora a diferença é de 2 pontos, né? E na terça-feira tem a rodada desse final de semana, e na terça-feira eles voltam a se encontrar jogando no Allianz Parque, e o Palmeiras tem boa chance aí de conseguir ficar à frente do Botafogo. Vamos ver o que acontece, né? O Botafogo, a defesa do Botafogo é muito, muito difícil de ser vazada, mas nos últimos 5 jogos, um ataque que foi muito bem durante o campeonato inteiro, fez só 5 gols. Então o Botafogo tem sido incompetente nos últimos jogos, o que mais uma vez abriu a possibilidade do Palmeiras chegar e virar o campeonato no final. Que situação, eu sei muito bem disso, assim, eu fico pensando aqui no meu time que também tinha um monte de jogos aí, um monte de pontos para disputar e foi perdendo uns jogos assim absolutamente bizarros. E aí fico imaginando a situação do Botafogo com a questão ainda do ano passado, que foi tudo muito parecido. Torço demais para que o Botafogo, que está aí prestes a uma final de Libertadores, um título inédito,
tenha também esse título esse ano, porque seria muito sem graça se o Bahia não fosse campeão. Gente, tá muito baixo astral aqui esse 11 minutos, vamos mudar de assunto aqui, depois a gente volta, tá Beleza, bom? vamos lá. Tá certo, olha, me deu até assim, eu tô assim, impressionante. E olha, porque a gente ainda não começou a falar do Fluminense, aí você vai fazer choro. Não, isso aí vamos estar deixando para depois. Fala, né? Se der tempo a gente fala, vamos aqui mudar de assunto um pouco, que está muito baixo astral. O Ministério do Esporte apresentou aos senadores da CPI da manipulação de jogos medidas para combater as fraudes. O secretário nacional de apostas esportivas foi ouvido nessa terça-feira. Reportagem do Pedro Pincer. O Ministério do Esporte publicou portaria com medidas para combater a manipulação dos resultados de jogos esportivos passíveis de aposta. A pasta poderá firmar parcerias com organismos especializados para detectar, por meio de sistemas de monitoramento, padrões e comportamentos suspeitos em eventos esportivos. Em caso de suspeita de manipulação, um processo administrativo poderá ser instaurado. Essas informações foram dadas pelo secretário Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte, Giovanni Rocco Neto, que prestou depoimento na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Nós temos a total noção de que todas essas ações precisam ser rápidas. A ação de combate de manipulação de resultado, ela tem que ser rápida, porque o campeonato ele vai seguindo. Se você não tiver uma ação rápida, a impunidade também toma conta. O presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi, também depôs na comissão. Ele ressaltou a importância do mercado regulado da modalidade lotérica de aposta de cota fixa, programado para funcionar a partir de 1º de janeiro de 2025. A sociedade brasileira, em especial que aderiu às apostas esportivas, deseja um mercado transparente, legal, que pague impostos, onde as empresas são fiscalizadas e contribuem com políticas sociais do governo. Isso é o que a regulamentação geraria. Tá aí, então, uma exposição, né, de medidas para colocar, né, Pedro Pinto, você acompanhou bem esse debate, aí colocar um freio no assunto aí das apostas esportivas, que a coisa tá meio solta, né? Qual é a sua impressão, Pedro Pinto, sobre esse assunto? A impressão que eu tenho, Adriano, é que eles têm uma esperança muito grande aí nessa regulação que está prevista a partir de 1º de janeiro. O meu receio é que eles estejam colocando todas as fichas de uma situação que a gente não sabe ainda se efetivamente vai dar frutos, entendeu? Esses depoimentos na CPI foram dessas duas pessoas aí, do Giovanni e do André, que foram ali realmente para mostrar medidas, né? E aquilo tinha sido no dia que a portaria aqui do Ministério do Esporte tinha sido publicada, então ele foi ali para divulgar essa situação toda. Então isso aí foi só uma pincelada de uma série de medidas que tinham sido divulgadas naquele dia. Então há uma esperança muito grande por meio do mercado regulado, e isso tem, com essas medidas a situação seja controlada de certa maneira. Vamos ver o que vai acontecer na prática, né, Adriano? Tá aí então. Ou seja, você falou em jogar fichas, ou seja, é uma aposta. É uma aposta. Exato, tá vendo só? Desse jeito. Bom, então. Pessoal, vamos agora, mudando de assunto, falar de Série B. Aqui é um assunto que é mais ligado aqui ao meu amigo Gesiel Carvalho, mas antes nós vamos aqui pagar uma dívida. Estávamos em dívida com a torcida do Santos. Meu amigo Genival Mendes, que já foi, diz que já foi, eu não gostei dessa história, diz que já foi torcedor do Fluminense, não é mais. Mas isso aí nós vamos discutir uma outra vez, viu, Genival? Coloca aí no ar o hino de um time campeão.
Campeão absoluto deste ano na Série B. Foi um título, né, Gesiel, que até a torcida do Santos e a diretoria do Santos não fizeram muita questão de bater bumbo, né, campeão da Série B. É aquela história de que é obrigação, né? O Santos teve um campeonato muito ruim no ano passado, na Série A, tanto é que veio para a Série B, e aí a torcida, uma torcida que já teve aí ícones como Pelé e essa coisa toda, simplesmente não absorveu essa questão da Série B. Se bem que não é a primeira vez que o Santos cai, mas, de qualquer forma, sim. É a primeira vez? Foi? É a primeira vez, foi. Meu Deus do céu, eu achei que o Santos já tinha caído uma vez. Não. Então só falta o Flamengo mesmo. E o São Paulo. E o São Paulo. E nesse ano, outro time que tinha essa marca está sucumbindo, que é o Cuiabá. Também nunca tinha caído para a Série B. Pois é. E vai cair para a Série B. A torcida do Santos encarou isso como uma obrigação, ter que voltar e voltar campeão. Teve aquela questão das faixas e o Santos foi campeão, jogando um futebol, não era aquela coisa toda, mas enfim, foi campeão com antecedência e merece estar aqui com um hino no 11 minutos. Agora, precisa perder domingo. Tá aí. O Santos foi campeão apesar de Fábio Carille, né? Apesar de Fábio, inclusive, olha que situação, vai para a última rodada sem o técnico que colocou o time campeão. Campeão, é verdade. A primeira providência que tomaram quando foi confirmado o título foi obrigado e sucesso na sua carreira, né? Foi embora. Para você ver como esse título foi comemorado, né, pela torcida e também pela diretoria do Santos. Bom, vamos fazer contas aqui. O Gesiel é bom de conta, né? Ele é do quadro Pé de Meia. Gesiel, hoje um pé de meia aqui especial, mas voltado para a Série B, Gesiel. Porque olha só, olha os jogos aqui. Vamos lá. Conta vamos lá. Fácil. Goiás e Novo Horizontino. Porque olha só, são 3 vagas para 4 times, né? Então, alguém vai ficar de fora desse ônibus. Então é Ceará, Sport, Novo Horizontino e Mirassol. Tem 4 times. Um vai ficar de fora. Então vamos lá. Goiás e Novo Horizontino. Mirassol contra Chapecoense. Sport contra o Santos. E o Ceará, o Vozão, vai jogar fora de casa contra o Guarani. Guarani já rebaixado. Existe uma chance dos 2 do Nordeste irem para a Série A ano que vem, desde que Mirassol ou Novo Horizontino tropecem nos seus jogos e os 2 times do Nordeste ganhem. E aí, Gesiel, o que você acha? Vou dizer o que eu acho que vai acontecer. No último jogo, na Ilha do Retiro, o Santos chega sem técnico, já campeão, sem nenhuma expectativa, perde para o Sport na Ilha do Retiro. A Retiro vai estar lotada. Perfeito. Então, o Sport vai para os 66 pontos. O Mirassol ganha o seu jogo, muito provavelmente. Olha aí. Mas o Novo Horizontino não. O Novo Horizontino vai pegar um Goiás dentro de casa, mordido, e o Goiás é sempre uma parada duríssima. Não acredito que o Novo Horizontino passe do Goiás. Resultado, o Goiás ganha do Novo Horizontino. Empata, né? Ou empata, e o Novo Horizontino abre essa vaga aí para o Sport, que já terá ganhado, então, do Santos. O Guarani contra o Ceará. O Ceará é um time que vem numa ascensão, o Guarani já está rebaixado, ganha Ceará. No final, os 4 classificados serão Santos, Mirassol, Sport e Ceará. Eita, mas que convicção. E aí, Pedro Pincer? A minha pergunta é, o Goiás ainda joga por alguma coisa? Não. Depois dos últimos resultados, não. Joga pela honra. Esse é o meu receio de falar aqui, espero não perder a amizade, mas eu acho que o Sport teve todas as chances e agora complicou pra ele, viu, bicho? Agora... Porque eu acho que vai acabar passando, o Sport vai acabar ficando fora, sabia? Acho que não vai classificar, não. Porque a chance que tinha era esse jogo da rodada passada aí do América Mineiro, que acabou, né? O Ceará acabou ganhando do América. Aliás, uma bela festa da torcida do Ceará.
né, o maior público do futebol brasileiro aí, 63 mil pessoas. Não, tá demais. E aí complicou demais pro esporte, eu acho. Tá complicado, acho que... Pedro Pincer, mas ainda tem bambu e tem flecha. Tem, enquanto tem bambu tem flecha. Agora, Pedro Pincer, no passado tinha o homem da mala, né? Tinha o Malaquias, né? No passado? Você acha que peraí, não. Agora não é mais homem da mala, é homem do Pix. Certo. Você acha que vai entrar o homem do Pix aí nessa parada dando um incentivo, por exemplo, do Goiás? Claro que vai, é claro, evidente que vai. E aí isso em qualquer divisão, né? Você acha, por exemplo, o próximo jogo da Série A, só para voltar, é Atlético de Goiás e Palmeiras. Você acha que o Textor não vai mandar um faz-me rir lá pro pessoal de Goiás? Pix gordo. Claro que vai. É evidente que isso acontece. A Mala Branca é uma instituição do futebol brasileiro. É bonito? Não, mas que vai acontecer, certamente vai. Muito bem. Então... Mas eu acho que o esporte não classifica. Vamos na segunda-feira, então. Na segunda-feira estaremos discutindo essa questão. Exato. Mas eu concordo com o Pedro Pince com relação à questão das oportunidades perdidas. Nós realmente teríamos que depender somente de nós mesmos e tínhamos essa possibilidade. Acabou não acontecendo. Tem uma frase que diz: tem 3 coisas que não voltam atrás: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Exatamente. Falando aí, podemos fechar agora. Nosso querido Sêneca Adriano falou. Tá bom, então. Só para fechar, eu gostaria de saber do Gesiel Carvalho a sensação de sentar em frente à televisão para torcer pelo time do Lisca. Como foi? América e Ceará. Olha, eu tive que passar por essa situação e acabei torcendo fervorosamente, mas eu vou te contar. E a raiva aumentou. Exatamente. Aí no final das contas eu digo, meu Deus do céu, mas que time ruim. Mas o Lisca foi demitido. Foi. Aliás, ser demitido depois desse jogo. É o que o Lisca mais tem tido na vida, são demissões assim polêmicas. Por falar agora em oportunidade perdida, vamos falar aqui do Botafogo, né, e do jogo do Palmeiras, porque também temos aqui que fazer contas na Série A, porque o Botafogo joga contra o Vitória amanhã em casa, lá no Newton Santos, e o Palmeiras joga aqui pertinho em Goiânia. Dá até vontade de ir lá em Goiânia ver esse jogo. Atlético Goianiense e Palmeiras lá em Campinas, que é um bairro muito simpático lá de Goiânia. Eu vou muito lá no estádio Antônio Ascioli. E vocês sabiam, agora uma coisa, o Antônio Ascioli é pai de um primo meu, o Antônio Ascioli Filho, o Asciolinho. Olha aí. É primo meu. Se você descolar 3 ingressos, vai eu, você e o Pedro Pince. Tá bom, então. Mas vamos lá. A camisa do Atlético Goianiense, mas a minha é branca porque eu não visto vermelho e preto. Muito bem. Então vamos lá. Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras. Seria interessante, Pedro Pince, o Botafogo já sair dessa rodada sem depender de um resultado na Arena Palmeiras no meio de semana, né não? Mas isso não vai acontecer, né? Não? Não. Já jogou a toalha? Eu acho que o Botafogo ganha sábado. Sim. E eu acho que o Atlético, que o Palmeiras também ganha sábado. E mesmo aí, com o Pix do Textor? Eu acho que sim. O Atlético Goianiense já era. E aí, agora, na terça-feira, decide-se o campeonato, praticamente, né? Porque se o Botafogo ganha, ele abriria 4 pontos, faltando 2 rodadas. E se o Palmeiras ganha, ele passa 1 ponto na frente e dificilmente vai perder a competição. Então, vai ser complicado. E o Botafogo jogando a jogando há 4 dias antes de uma final da Libertadores, inédita, que vai ser no sábado que vem. O melhor dos mundos seria o Botafogo abrir mais de 3 pontos do Palmeiras no final de semana para poder colocar colocar um time meia boca, não meia boca, para se poupar para Libertadores. Mas como tem oportunidades para isso, tivemos aos borbotões e não aproveitamos, né? Muito bom. E perdemos muitos pontos, é isso. Minha gente, eu quero falar do Fluminense. Fale, Gesiel, fale. Desce ou não desce? Não desce, Nós temos claro que não. Claro que não Nós desce. temos um Fluminense contra sabe quem?
Fortaleza, só isso. O Fortaleza, num campeonato assim épico, sonhando até com o título, por que não? É verdade, é verdade. E aí vai encontrar o Fluminense. Eu tava dando uma olhada na estatística do seu time aqui, e a estatística não é boa não, Adriano. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ela vinha com estatística. Não, deixa eu ver aqui. Estatística não ganha jogo. Você gosta do espião estatístico, agora pro seu lado você não gosta, não, é? Claro que não. Não, vamos ver aqui agora. Porque agora são desfavoráveis. Deixa eu dizer pra você aqui como é que funciona a situação. O seu time, as 3 últimas perdeu. Sim. Não ganha, digamos assim. Perderam as oportunidades. Perderam as oportunidades. E o nosso querido Fortaleza ganhando as 3 últimas, inclusive com vitórias hora de virar o jogo. Você acha que a hora da virada é agora. Vamos lá. Sei não, Adriano. Eu só sei que o Flu tem que ganhar para descolar e o jogo direto, né? Fluminense e Criciúma também na terça-feira. A rodada para o Fluminense foi muito boa, né? Sim. Porque o Criciúma perdeu, o Bragantino empatou. Cuiabá perdeu. Isso. O Cuiabá tá fora já. Tem a oportunidade aí de conseguir descolar mesmo. O jogo deve ter bastante gente no Maracanã. Vai ser um jogo bem bom de assistir, certamente. Agora, eu queria, só para fechar de Série A, registrar o Internacional de Porto Alegre. Rapaz, que coisa. Que máquina. Mais uma vitória e 15 jogos de invencibilidade. Um segundo turno espetacular do Inter. O trabalho do Roger Machado, acho que nem o mais otimista dos colorados, como o nosso querido Thiago Medeiros, acreditaria num rendimento desse uma tamanho. Arrancada assim fantástica. Muito exatamente. Bem. Meus amigos, nosso tempo está bem apertado, mas tínhamos aqui 3 assuntos para falar. Nós vamos ter que escolher os assuntos aqui e eu vou falar. Primeiro, não vamos nem falar de seleção brasileira, tá? Então acho que já deu. Não dá, tá difícil. Perdeu a conexão com a torcida, com ingresso a R$400 e tal. Não existe isso não existe. Muito bem. Então matamos aqui essa pauta. Palmeiras desbanca Corinthians no futebol feminino. Olha, isso aí é interessante, hein? Isso é realmente. O Palmeiras nunca tinha. Tratando de Corinthians, né, Pedro Pince? Nunca tinha ganhado assim do Corinthians num confronto direto, numa decisão assim, pelo menos recentemente. Foi bacana porque o Corinthians é sempre o time a ser batido nessas competições, né? E dessa vez o Palmeiras conseguiu fazer frente ganhando nos penais aí o Campeonato Paulista. Realmente uma zebra, pode-se dizer, né? Interessante. Não deu para as brabas dessa vez. Dessa vez não. E é bom ter uma outra força no futebol feminino, exatamente para dar caldo, né, no futebol feminino, que está indo muito bem, mas precisa de uma rivalidade. Um antagonista. E nada melhor do que Corinthians e Palmeiras, né? Os grandes rivais, né? Agora no futebol feminino. E a terceira pauta é qual? A notícia só assim, distoante, né? Que o ônibus do Palmeiras, da delegação feminina, foi apedrejado, né, gente? Isso não existe, gente. Isso aí tem que acabar, não tem como. E a outra pauta é a gente agora vai realmente que eu acho que merece, né, o personagem Despedida de Rafael Nadal. Sim, claro. A última partida mesmo, né? Aconteceu agora nessa semana na Copa Davis, a Espanha foi eliminada e Rafael Nadal realmente agora está saindo do tênis. Ele já tinha anunciado, mas agora na prática. Pedro Pincer, fala aí de Nadal. É um ícone do esporte, né? Um cara que ganhou tudo que se dispôs a jogar, um cara que nunca desistiu, né? Eu acho que é um cara que pode servir como exemplo para quem está começando em qualquer tipo de esporte. É um cara que, né, você não desiste, seja resiliente. Você está perdendo, mas você tem a oportunidade de conseguir virar a sua vida, virar o seu jogo, fazer, assim, um cara fantástico. Não tem, a gente pode ficar aqui falando um programa inteiro sobre o Toro Miura, porque realmente marcou época. O Rafael Nadal, muitos e muitos títulos, jogos fantásticos, jogadas inesquecíveis. Quer dizer, é um cara que, assim, está acima de qualquer suspeita dentro do que se propôs a fazer. Fantástico jogador. Referência, verdade. É isso. Então, palmas aqui, viu, Genival, pro grande Rafael Nadal. Bom, e assim encerramos 11 minutos dessa sexta-feira. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Adriano, mais uma vez. Um abraço a você, um abraço ao Gisiel e uma saudação especial sempre a quem nos acompanha, desejando um ótimo final de semana a todos.